o pastor e a pastora, eu acho que eles estão aqui na linha. Aqui está. Onde está? Deixa eu tirar isso aqui. Estamos aí. Paz do Senhor. Paz, meu amado. Estamos aí. Amado. Que dia corrido. Paz aos amados. Paz aos amados aí. Paz, que Deus abençoe a todos. Todos amados aí do chat que estão assistindo. Eu não sei se vocês apontam o app de vocês para hoje, né, mas ao mundo está realmente aqui assistindo vocês. Como vocês estão? A semana foi boa, pastora? Tranquila? Graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo. No mais, tudo bem, né? Hoje está frio. Tirando os problemas, tá tudo bem. Hoje está frio. Passou a semana toda com muito calor. Hoje tá friozinho. Hoje está friozinho. Vem para cá. Não, aí tá gelinho. Quando eu tava no carro vindo para casa, que eu conectei com vocês, do meu lado esquerdo tem um lago enorme, estava congelado. Então, branquinho. As pessoas até, como é que falam, esquiam. E os que querem pescar, cria uma bola no gelo, né? Faz uma bola, senta ali com a cadeira e joga no meio do rio. É verdade. Meus amados, vocês têm um tópico? Senão eu achei uma coisa aqui de arrependimento. Pode mandar aí. E é interessante isso aqui. Eu não tive tempo de buscar na Bíblia, mas está realmente cheio. Isso aqui que eu li do Senhor. Está chegando um tempo em que as pessoas não vão querer se arrepender. Isso veio muito forte na minha cabeça sobre isso. E eu procurando uma coisa para falar, porque eu sempre oro para o Senhor, que o Senhor quer que eu fale, acabou que eu bati nisso, falei, nossa, era realmente arrependimento que o Senhor quer. Eu só vou falar aqui o que ele falou aqui. Ele falou, só esse pedacinho, ele falou, outros, com grande orgulho, preferirão cair nos tempos da grande tribulação do que se voltar e se humilhar diante de Deus. Olha só. E depois ele fala aqui, eles não têm entendimento, eles não têm ideia de quem eu sou. Eles não sabem do grande presente que eu estou dando a eles, um presente separado desse mundo. Quer dizer, o Senhor tem presente para todas as pessoas que não querem voltar a Ele. Então, a minha questão era muito simples, eu queria falar sobre arrependimento, né? E há sempre dois grupos de pessoas, há aquele que já conhece o Senhor, e há aqueles que conhecem pouco o Senhor, tem muitos que têm muita intimidade, tem outros que têm pouca intimidade. Vamos conversar com o Senhor, com aqueles que têm intimidade, talvez aqueles que estão na igreja. Por que há essa dificuldade em alguns irmãos que já conhecem o Senhor, e vocês sabem que isso pode ser verdade, né? Aqueles com pouco intimidade. Por que eles resistem ao arrependimento? Por que há tanto problema em se humilhar ao Senhor? É um tópico muito, muito grande, né? Mas... Não, é muito interessante. Sim. Muito bom. E isso daí vem... É muito bom, porque isso vem também e faz com que a gente reflita. Será que isso não está acontecendo dentro de nós? Será que muitas vezes, por falta de humildade... Justamente, né? A gente também não deixa de se arrepender por determinadas coisas? E a palavra do Senhor nos diz também que chegaria um tempo da apostasia global. E nós estamos vivendo esse tempo, porque esse tempo seria nesse momento nas dores, né? Então, a apostasia global é quando o amor das pessoas se esfriam. E o amor das pessoas se esfriam tanto é como a cruz. Elas vão se esfriar na vertical e na horizontal. Tanto para com Deus, quanto para com os homens. É verdade, né? Então, há um esfriamento tão grande que eles acham não haver... Isso tanto para uma pessoa que é servo de Deus, como para uma pessoa que não conhece ao Senhor. Ela se esfria de uma forma porque esse espírito de apostasia global, o amor das pessoas se esfriar, acontece tanto com o justo como com o ímpio. Isso aí é muito interessante, né?
A estratégia do inimigo. Por que o inimigo quer deixar o mundo tão ruim, tão difícil, que parece uma selva de pedra mesmo, né? Parece que a gente está numa selva mesmo, sabe? O que o inimigo quer? Ele quer pôr as pessoas no modo de sobrevivência. Você está entendendo? O mundo fica tão difícil já de propósito isso, né? É de propósito que os governantes fazem isso, né? Deixa o mundo pior, e esse é o propósito de Satanás, deixar o mundo, sabe, difícil mesmo, para que as pessoas fiquem naquele estado de sobrevivência, entendeu? Só pensa em si mesmo, né? Pensar só no próprio ventre, como diz a palavra, né? E é o que a pastora Niva falou, daí as pessoas... essa é a apostasia mesmo, é a pessoa abandonar a fé, né? Rejeitar a fé intencionalmente, né? De propósito mesmo. O amor. Né? E se afastar, Se falar, não, eu não, se esfriar, eu não quero Jesus, sabe? Essa história de Jesus aí, tudo, se né? arrepender. Isso aí, meu Deus, eu vou cuidar da minha vida, eu tenho que sobreviver. O né? que eu fiz está feito. O que eu fiz está feito. E eu não volto atrás. Justamente. Então é uma dureza muito grande de coração, e essas pessoas sempre acham que elas estão com a razão. As pessoas mais duras que existem, prestem muita atenção, elas sempre são as melhores pessoas em argumento. Elas têm argumentos para todas as coisas. Tudo elas vão ter uma desculpa. E elas têm, inclusive, desculpa para não perdoar, não se arrepender. Eu não vou me arrepender porque isso. Uhum. Sabe? Então, não, mas você não se arrepende, mesmo que você perca a sua salvação? Vou dar um exemplo aqui em relação ao pastor Jones. Não, eu não vou me arrepender de ter falado isso para ele, porque antes disso ele já tinha me falado a mesma coisa e não se arrependeu, então por que eu deveria me arrepender? E é o que eu sempre digo, a pessoa está tomando um copo de veneno, querendo que a outra morra. É verdade, né? Então, isso é terrível. É terrível. E é isso que acontece, né? As pessoas realmente aí se afastam, né? Se afastam de propósito aí, não querem... Porque o reino, né? O reino das trevas é o contrário do reino da luz. Então, o reino da luz, o que é? Né? Você amar o teu próximo e amar a Deus, que é o contrário, né? Do que a pastora Niva falou. É o contrário, entendeu? Sempre o contrário. Né? Então, as pessoas têm dificuldade de entender essa santidade, a bondade de Deus, né? Essa dificuldade. Nossa, vocês falaram... Bondade de Deus não se explica, se vive. Exatamente. Bondade de Deus você não se explica, você vive. Você vive, não tem como. Pode falar, pastor João, perdão. Meu olho acabou de pegar aqui, é interessante isso, porque o meu olho pegou aqui, prefeririam, então o Senhor está conversando com aqueles que conhecem Ele. Olha só. E eu cheguei a pensar que talvez a coisa do mundo, ele está falando, com grande orgulho, prefeririam cair nos templos da grande tribulação. Então, ele está falando das pessoas que conhecem Ele, porque ele termina aqui falar do que se voltar e se humilhar diante de Deus. Então, que vocês têm falado aí, o pastor nem falou, tem aqueles que estão na fé, mas qual é o problema que eles têm com Deus? Será que eles estão vendo aqui o arrependimento por causa de um ser humano? Será que eles estão realmente vendo o Senhor, arrependendo perante o Senhor? Por quê? Porque as pessoas que vão na igreja todo domingo, todo sábado, seja o que for, e é claro, eu não conheço ninguém, então eu posso falar isso, por que há nele, nesse problema, né, e eu não vou me humilhar para Deus? Eu não vou me arrepender, como você já tem tocado, né? Por que vocês acham que é isso? O senhor já falou que é com grande orgulho, mas será que a gente poderia falar? Vocês já falaram nisso, mas por quê? Porque assim, há essa dificuldade. Não, eu não vou me humilhar, eu não vou mudar. Né? Que nem a pastora Nilva falou, eu sou assim e eu sou assim, pronto. É difícil esse tópico, mas se a gente pudesse conversar para ajudá-los, né? Agora, eu estava até conversando com a pastora Nilva sobre isso. A gente estava conversando sobre o tópico antes. A gente estava conversando antes. E eu falei, é o orgulho também, né? Orgulho. É o que as palavras de Jesus até ia falar sobre isso, acabou fugindo. Que Jesus falou para Erinha, é isso aí, é o orgulho. A ponto da pessoa preferir
viver a sua vida do que se entregar a Jesus, ou pedir perdão. As pessoas têm uma dificuldade em se arrepender, que é uma coisa extraordinária. Né? A pessoa tem dificuldade a se trancar. Ninguém está vendo, né? A pessoa se tranca no quarto, Jesus falou isso. Se tranca, ninguém precisa ouvir, né? Sabe? Se tranca no teu quarto e fala com Deus e pede perdão e se arrepende. Né? Será que é tão difícil? Será que o orgulho está tão, né, cauterizado a mente, né? Justamente. E sobre isso que eu ia falar até. A questão do orgulho está cauterizado. Existe assim, ó, o inimigo das nossas almas, ele vai cauterizando a mente de uma pessoa aos poucos. Mas chega ao ponto... Ficando frio. Justamente, é a apostasia global. Essa frieza das pessoas é a apostasia que a Bíblia relata. Justamente, irmã Marisa, isso mesmo. E em relação... perdi o ponto. Você estava falando da cauterizar a mente. A mente, cauterizar a mente. Perdão, gente. Em relação a cauterizar a mente, o inimigo não cauteriza a mente no mesmo dia. É aos poucos. Vai sendo cauterizado aos poucos. A ponto que o inimigo engessa a mente de uma pessoa de uma forma que ela tem certeza é uma trava, é uma fortaleza. Né? Convicções não entram ali. Sabe? Só quem consegue esse milagre é o martelo do Senhor Jesus que me esmiuça a penha. A palavra do Senhor é como um martelo, né? A palavra que esmiuça do Senhor. A penha. Pode, né? Sabe? Só que essa dureza de coração é muito complicada, porque existe dois espíritos, amados. O Espírito Santo de Deus, que é aquele espírito que, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele vem morar aqui. Mas existe aquele espírito do mundo, do engano, né? É o espírito do engano. O Espírito Santo de Deus é o espírito da verdade. Que daí vai falar em João que o mundo não conhece. Mas existe o espírito do mundo, que é um espírito de engano. Muitas pessoas no mundo estão achando que já se arrependeu, mas verdadeiramente elas não se arrependeram. Porque o espírito do engano, que é essa mente engessada, faz a religiosidade, com que... né? Não, do mundo. No mundo, né? Não na igreja. No mundo. Faz com que essas pessoas que estão com a mente engessada, com as coisas do mundo, elas falam, eu já me arrependi. Sim, se arrependeu, mas não podem mais olhar para a cara da pessoa e não podem mais falar em Deus. Elas acham que já se arrependeram, mas, na verdade, no íntimo delas, é um falso arrependimento. False flag. Ou a pessoa pensar assim, não, eu já sou uma pessoa boa, né? Tem muito isso aí, né? Não, eu já sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo. Eu não mato, eu não roubo. Então, né? Então é isso que acontece também. Né? Aí a pessoa tá no engano, mas é aquela dificuldade de se arrepender mesmo, assim, né? E na igreja seria a religiosidade. Seria isso levando para a igreja, né? É a questão de você seguir dogmas, você está salvo, ou você está perto de Deus, né? E a questão de Jesus, por isso que Jesus falou, vocês estão longe de Deus, né? A boca de vocês confessa, mas o coração está longe. Pastor João está rindo da falsa bandeira. Isso é engraçado. Nossa, vocês estão tocando assim, se fosse pegar um livro de 500 páginas sobre arrependimento, vai ser aqueles capítulos, vocês estão falando todos os capítulos que estão escritos lá, muita coisa. O pastor John falou que a pessoa chega a um estado extraordinário de não querer mudar, a pastora Nilva falou a convicção não entra na pessoa. Então, a pessoa chega nessa cauterização, que nem você falou, né? Cauterização mental. Céu, né? E não ouve mais. Entretanto, ela pode estar indo para a igreja toda semana. Vocês sabem que isso acontece. Não estou dizendo de forma alguma que Deus não ama essas pessoas, não é isso. Deus ama elas, tá?
Eu estou dizendo Ama, sem dúvida, sem ama dúvida, né? todos, ama todos. o problema que eu vejo para essas pessoas, primeiro, vocês já falaram no arrependimento falso, nós estamos aqui para ajudá-los a ver que não houve arrependimento, né? Então, o que a gente poderia falar para essas pessoas? Olha, é claro, vocês não conhecem, mas fala, olha, verifica o seu arrependimento. De que maneira elas poderiam saber isso? Sim. Assim, a questão do arrependimento é algo muito fácil de descobrir. E até nós, que um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador, muitas vezes a gente é pego nessas pequenas coisas, sabe? Alguns dardos, assim, do inimigo, deixou ali uma marquinha e a gente acha que se arrependeu e muitas vezes não nos arrependemos, amados. A forma é muito fácil. De repente, vou citar aqui o pastor Jones novamente. Se ele fez alguma coisa e eu disse que eu já me arrependi, só que ele não mora aqui, ele mora em outro lugar, e eu nunca o vejo, mas alguém tocou no nome dele. O que acontece? A primeira coisa que eu vou lembrar é aquilo que ele me machucou. Ao invés de eu lembrar da pessoa dele, pois é, quanto tempo que a gente não fala com ele, poxa, tô com saudade, nada disso. Você vai lembrar, a primeira coisa que vem na tua memória é o que ele fez. Então significa que aquilo ainda está latente dentro do seu ser, apenas cauterizado, porque quando uma situação está cauterizada, ela é para que você fique com convicções cauterizadas, só que existe também uma forma de cauterizar que faz com que você, esqueça. Mas só que existe um gatilho, tá? Que é chamado até de janelas killer. O que acontece? Esse gatilho, quando é lançado, ele explode. Falou o nome, então, Pastor Jones. Na minha mente explodiu. Daí eu vou lembrar que ele fez algo assim, assim, assim. Antes, de repente, de lembrar do assunto que a outra pessoa está comentando, nossa, nós não ouvimos há tanto tempo, eu já vou lembrar que ele me causou algum dano e que eu acho que perdoei. Aí as pessoas falam, mas eu falo para as pessoas, não, eu já perdoei ele, mas eu não quero ver ele, entendeu? Eu não quero saber da vida, não quero saber dele. Ou a questão, vamos mais profundo, né? A questão da aparência. Às vezes a pessoa quer mostrar algo só, entendeu? Essa coisa do arrependimento genuíno, né? É um arrependimento verdadeiro, que você vai diante de Deus com sinceridade de coração, com fé verdadeira, né? Uma fé verdadeira, onde você chega diante de Deus assim, verdadeiramente, né? Autenticamente. E pede perdão, né? Agora, a aparência, não, eu tenho que parecer, né? Sei lá, religioso, eu tenho que parecer que eu estou perto de Deus, que eu sou uma pessoa íntima de Deus, então eu tenho que parecer assim, né? Aí a gente entra de novo, eu não sei, o Espírito Santo está querendo entrar na religiosidade aí, entendeu? Não sei por quê. Mas veio de novo, né? A questão da pessoa se vestir, né? Ou a pessoa agir de uma maneira para parecer que é íntimo de Deus, né? Mas não é. Então a pessoa usa uma roupa, um penteado, né? O linguajar, né? E etc, entendeu? Daí a pessoa quer parecer, mas na verdade ela não entrou genuinamente na presença de Deus. Vira uma aparência. Aí será que é engano? Pode ser um engano. De repente a pessoa acha mesmo que assim está agradando a Deus, né? A pessoa pode achar, né? Sem dúvida nenhuma. Mas tem essa questão também de você só parecer uma coisa que você não é também. Então é tanta coisa que está envolvida, né? Pastor John, interessantíssimo. O senhor abriu aí mais outra lata aqui nos Estados Unidos fala lata de vermes, lata de... Eu não sei a tradução correta, mas religiosidade. Será que há o arrependimento, a pessoa pensa em ter o arrependimento com Deus e arrependimento com o homem? Será que
há muitas pessoas talvez vão na igreja mais preocupadas com o que elas se parecem, e talvez elas não tenham esse conhecimento com Deus. Talvez o problema é esse, não há intimidade com Deus, elas estão mais preocupadas com o homem, que a aparência dela é um homem. Justamente. É interessante que eu estava aqui pesquisando, tem um louvor... É bem isso mesmo. Tem um louvor que eu gosto muito, que se chama Jerusalém e Eu. Quem tiver a oportunidade de escutá-lo, é muito lindo. E ele vai falar assim porque ele vai falar assim: por vezes quis fingir dizê-lo tê-lo em mim. Olha aí. Sabe? Por vezes a gente quis fingir dizer tê-lo em mim. Então, é uma forma de enganar, dizer que tem, mas na verdade não tem. E às vezes a gente quer tê-lo apenas na aparência para que ninguém julgue a nossa conduta dizendo não tê-lo, sabe? Então, muitas vezes nós queremos demonstrar que a gente é algo que a gente verdadeiramente não é. Isso aí é muito complexo, porque isso também exige uma reflexão na nossa vida para que haja um arrependimento. Verdadeiro, né? Um arrependimento genuíno, verdadeiro, porque a gente, naquele grande dia, a gente não vai entrar no céu de glória só fingindo que temos Jesus sem o tê-lo. Então, nós vamos precisar realmente tê-lo autenticamente dentro de nós, de uma forma genuína, e amá-lo de uma forma tremenda. Porque o céu é feito para os íntimos e não para os desconhecidos. E justamente. Agora, então a pessoa está na igreja, né? A igreja é o quê? Ela é feita de pessoas, né? Pessoas. E o que acontece? No meio de pessoas é que habita a vaidade, é óbvio, né? O que é vaidade? É você querer mostrar para os outros algo, né? Que você é algo, né? Entendeu? Que você é alguma coisa, algo né? que você não... Isso é vaidade. A vaidade, ela aflora no meio de pessoas, é óbvio. Se estiver sozinho numa ilha deserta, né? Para que ter vaidade? Vai mostrar para quem, né? Pro coqueiro, né? Então, não é verdade? Então, o ajuntamento de pessoas é que causa o orgulho e a vaidade, porque você quer parecer algo na frente das pessoas, né? Você quer parecer que é algo. E na igreja acontece isso, né? Então a pessoa quer parecer que é íntima de Deus, né? Através de subterfúgios, de técnicas, de aparência, de falar, e etc., penteado e tal, e não sei o quê. Aí é que nasce isso. Tá tudo enraizado nisso aí, né? É maravilhoso o que vocês estão falando aqui. A pastora Aníbal falou que tem muitas pessoas que pensam que tem Jesus e não tem. Olha que perigo é isso. E o senhor, talvez, isso é a consequência, talvez, do que o pastor Jones está falando, né? Que você quer mostrar aos outros que você é importante, veste uma certa maneira, etc. Eu acho que é tudo parte de uma coisa só, né? Que nem a pastora Aníbal falou, a intimidade. Olha que interessante. Fingir ter. A pessoa, muitas vezes, sabe que não tem. Mas ela justamente, tem essa maldade, Ela finge ter, porque, tipo assim, se você tem, o Jones tem, como que eu vou estar junto com vocês? Então, eu finjo ter também, entendeu? Nossa, isso como que a gente pode, eu acredito que o senhor está aqui conosco para ajudar essas pessoas, e não para criticar. Nós não estamos, de forma alguma, criticando ninguém. Nós estamos aqui pelo Senhor para ajudá-los nesse tempo. Então, isso é muito difícil. Como a pessoa chega no momento e fala, tá certo, eu vou queimar, eu vou, sabe, essas coisas horríveis vão acontecer comigo, vou perder minha cabeça, mas eu não vou me humilhar, sabe? Eu acredito que hoje, talvez, alguns pensam, Jesus está comigo, e ele não está.
como podemos ajudar esses cristãos, esses irmãos, a sentirem que eles estão nessa etapa da vida? É muito perigoso. Então, nós estamos aqui, gente, ó, isso é muito perigoso. Como eles poderiam se autoanalisar, se nós pudéssemos dar um conselho a eles, como que eles poderiam se autoanalisar? Eu acho que uma coisa é exatamente isso que o pastor John, se você vai para a igreja, a única preocupação é do jeito que você se veste. Eu acho que isso aí é uma luzinha, né? Que nem a professora falou, uma bandeira vermelha. Isso. É isso? Uma falsa bandeira. Uma falsa bandeira. É. Como poderiam... Suponhamos aí, tá? Suponhamos aí, a pastora Nil, o pastor John, está aí, a igrejinha deles física aí, chega aí, 100 pessoas, 150 pessoas, todo domingo, todo sábado, seja quando for, e vocês são os pastores da igreja, o que vocês irão, não pode falar para eles sobre arrependimento? Agora vocês estão lá sentados junto com eles, 100 pessoas olhando para vocês, é uma carga mais pesada que está virtual aqui, né? O que vocês falariam, vocês que são pastores pessoais dele, amados? Pois é, essa questão, o que falar? Porque a gente pode falar as coisas mais profundas para essa pessoa. Ou vai ser 8 ou 80, ou essas pessoas, elas realmente, elas vão, sabe, sentir que elas precisam de um milagre, de uma transformação, e que sem Jesus elas não vão conseguir, ou elas vão simplesmente continuar duras, de dura servil. Elas vão continuar muitas vezes com a dureza do coração delas. Então, ou elas vão realmente amolecer o coração, e elas vão, mesmo que não seja eu falando aqui para a pessoa, pode ser que diante de mim ela não venha a ter esse arrependimento, mas dentro dela está se corroendo, porque ali o Espírito Santo de Deus achou uma brechinha nelas e entrou num vãozinho ali, e ela vai para casa mais cedo, ela deixa a conversa aqui e fala que tem que ir embora, e ela vai entrar no quarto dela e ela vai falar: será que eu sou uma dessas pessoas? Será que eu sou? Porque precisa acontecer um ponto de interrogação na mente delas. Verdade. Se não acontecer esse ponto de interrogação, aí é complicado. Porque tem que acontecer. Na nossa mente tem que haver um ponto de interrogação. Perguntando, será que o que eu estou fazendo é correto? Eu amo ao Senhor Jesus, ou eu estou fingindo amá-lo, sendo que eu não estou sentindo nada? Eu não amo. Será que eu amo mesmo? É a questão, né, do engano também. Pode ser que, como a pastora Nilva pregou no começo, a fortaleza, a mente cauterizada, que Satanás ele constrói fortalezas para que a palavra não entre, entendeu? Às vezes é isso. Satanás cegou os olhos dos incrédulos, os olhos espirituais, né, os ouvidos espirituais. Justamente. Então, quebrando isso, né, o Espírito Santo pode fazer isso. Né? Justamente. Ele vai trabalhando para implodir aquela fortaleza, né? Destruir as muralhas de Jericó, né? Eles ficaram 7 dias ali rodando, né? Para cair aquela muralha. Às vezes é difícil, às vezes a pessoa... Claro, mas aí a gente vai profundo, né? A pessoa deixou construir aquilo, isso, né? Levou muito tempo construindo. Levou tempo, foi então, construindo. Não é assim também. Daí é difícil. Vai levar um determinado tempo para que a pessoa veja o que ela construiu na mente dela. São conceitos, preconceitos, né? Principalmente pessoas do mundo. E na igreja também, né? Justamente. Existe a Babilônia do mundo e a Babilônia da igreja, né? Justamente. E é como o irmão Geraldo está até mencionando ali, eu estou com um projeto de jejum, essa é nova, mas então, as pessoas, o meu projeto de jejum é o seguinte, as pessoas acham que elas estão fazendo jejum para Deus. Elas não estão fazendo jejum para Deus.
Amém, irmã Célia, justamente. Amém, É se louvado seja. questionar. É isso aí, é A isso gente tem aí. que se questionar. Ela Não está é demonstrando vergonhoso. humildade, a irmã Célia. Uma humildade. Irmã Ó, eu me Célia, questionei. é E isso louvável. Deus é louvável, Deus está vendo isso. Atitudes assim Ainda é mais quando ela louvável. faz isso aqui, ó, diante de todo mundo, entendeu? É louvável a gente Agora, pegar né? e falar assim, nossa, eu vou me questionar em cima disso. Né? Então, o meu projeto Isso. de jejum é o seguinte: muitas vezes as pessoas acham que o jejum você faz para Deus, mas o jejum, na verdade, não muda Deus, porque Deus é perfeito. O jejum muda você. Então, eu já comecei há alguns dias e eu convido quem quiser começar da meia-noite ao meio-dia, jejum, para que o Senhor esteja transformando as nossas vidas, ok? Porque a transformação acontece de dentro para fora. Então, nós estamos nesse projeto aí, é 40 dias, já faz uma semana, mas quem quiser começar, comece. Porque o milagre vai acontecer, porque o jejum, ele tem o efeito, porque enquanto você está comendo, bebendo e aquilo que você gosta, aquilo que você quer, assistindo aquilo que você gosta, que você quer, você não tem muito tempo, você tem que se esvaziar de você mesmo, dessas coisas que entram pela sua boca, pelos seus olhos, pelo seu nariz, ouvido, tudo para que o Espírito comece a atuar, o Espírito Santo atua de uma forma que ele começa a ir te limpar. É Carne, tipo né? um detox espiritual, amém? Quem quiser fazer esse detox espiritual, olha, pega e vai na onda aí, porque a gente começou sábado passado e vocês podem começar agora pedindo para Deus, para que essas muralhas caiam, essas barreiras, e que a gente seja limpo de dentro para fora. Glória a Deus. É isso mesmo, né? Você começa primeiro da humildade do cristão em querer, como a Célia falou aqui, questionar, mas será que eu me arrependi? Tem que começar daí, é só o Senhor mesmo, né? É só você ter essa intimidade com o Senhor, que ele faz, ele mostra para você, se você perguntar, né? Se você perguntar, ele mostra. Mas, e que nem o pastor Jones falou, o pastor Aníbal falou, muitas vezes, talvez nós estamos em engano, achando que eu não preciso desse jejum, porque eu já sou de Jesus, entendeu? Que nem vocês têm tocado nesse assunto, a pessoa, o cristão, não quer ouvir de jeito nenhum, porque eu não tenho problema, quem tem é você. Sim, sim. Exatamente, só vê é especialista em achar problema nos outros, né? Agora, o que a palavra de Deus diz lá na Santa Ceia? Examine-se. Examine-se. Assim mesmo, porque se você se julgar a você antes, você não vai ser julgado, né? Será que nós poderíamos resumir isso, dizer que todos nós precisamos de arrependimento? Todos nós erramos de uma maneira ou de outra? Então, como poderíamos falar então, para os irmãos ao redor do mundo que talvez estão sós, em lugares remotos, né? Como poderiam falar para eles, isso aqui é um jeito de você prevenir e não cair na besteira de eu não preciso de jejum, eu não preciso de arrependimento. O que poderíamos falar aí, amados, para os irmãos que estão ao redor do mundo, para ter cuidado para não cair nesse tipo, foi que nem vocês falaram, né? Demorou um tempo para eles caírem nisso, né? Para chegarem nesse sentido de orgulho que não querem ouvir de forma alguma. Como prevenir eles? O que poderíamos falar para os irmãos? Toma cuidado com isso. O que a gente pode falar para os irmãos é o seguinte: muitas vezes também, isso daí vai ser assunto para outro tópico, mas muitas vezes a gente tem muito a mania de apontar o dedo. Gente, vocês precisam mudar. Gente, vocês precisam fazer. Gente, vocês são. Gente, vocês... Então, não é assim. Toda vez que eu aponto um dedo para uma pessoa, 3 dedos estão apontados para mim. E o que acontece? A gente tem que parar um pouco de julgar o nosso próximo e ver a nós mesmos.
faz uma reflexão. E o que eu estou falando? A questão do jejum. Ah, mas eu não preciso desse jejum. Tá, mas eu também me considero cristão, igual a vocês. E eu não senti não, o Espírito Santo me falou que eu precisava e que eu tinha que falar com os meus irmãos e convencer outras pessoas que elas da necessidade. E tem várias pessoas fazendo junto comigo. E começou numa coisa escondidinha. Entendeu? A gente precisa sim. O que eu tenho para falar para vocês é que todos nós precisamos sim. Porque no analisar a si mesmo, que diz ali na ceia, a gente muitas vezes, a gente não consegue nos analisar, porque tem tanta coisa na nossa mente, tantas vozes falando mais alto, que a gente não consegue essa análise. Quando nós fazemos o jejum, nós conseguimos nos analisar. Porque a gente deu mais e mais espaço para o Espírito Santo de Deus atuar. Se demorar muito, a gente perde realmente, você perde o fio da meada. O raciocínio. O raciocínio. Então, Satanás criou um plano para te amarrar, né? É que nem uma teia de aranha. Você cai nela, você não sai mais, entendeu? E quanto mais você tenta sair, mais você fica preso, né? Então e Satanás fez isso no mundo e na igreja também. É a mesma tática, né? Para pegar as pessoas no mundo, ele criou táticas para pegar as pessoas na igreja também, né? Então no mundo tem várias coisas, filosofias, tudo, né? Nossa, a gente pode citar tanta coisa, que é, né, armadilhas, teias de aranha no mundo, mas na igreja. As mesmas armadilhas na igreja, para que as pessoas não se aproximem de Deus, né? E achem, às vezes, que está servindo a Deus mesmo, né? Ou não, isso é tão complicado. É verdade. É verdade. E quanto mais cristão, quanto mais tempo, mais difícil é para aceitar novos entendimentos, é mais complicado. Pastor Anil, a gente pode terminar isso aqui, vocês tocaram no assunto do jejum, talvez muitas pessoas não sabem o que fazer, ou o que fazer, quando começar, quando terminar. Eu sempre procuro pensar nas pessoas na África, as pessoas que estão sós na sua ilha, na sua aldeia, né, não tem igreja nem nada. Como você poderia explicar o que é o jejum para essas pessoas, de que tipo? Ore a Deus e peça o Senhor mostrar se ele tem ou não tem arrependimento. O que seria, assim, explicar para as pessoas o que é o jejum, né? Sim. Então, a questão do jejum, amados, é você abrir mão. Jejuar é você se abster de determinadas coisas, abrir mão. E no caso da alimentação, é algo que é muito difícil as pessoas abrir mão de se alimentar, algo assim. E o que acontece? O jejum que o Espírito Santo me direcionou foi esse, da meia-noite, né, 24 horas, ali começa 0 hora, e até o meio-dia, tá? Então, você vai deixar de se alimentar. Você vai sentir falta do cafezinho que você está acostumado a tomar, o pãozinho com manteiga, você vai sentir falta de várias coisas. E o que acontece? Nesse sentir falta, existe uma coisa que não é só na religião propriamente dita cristã que existe jejum, sabe? Até muitas seitas fazem jejum porque sabe que o jejum faz um efeito espiritual, sabe? Porque a mente sua fica mais suscetível às coisas do espírito. Quando você está buscando uma mudança, uma transformação, uma cura, um milagre nas coisas de Cristo, quando você entrega esse jejum para o Senhor, você se consagra ao Senhor Deus, então você está dando vazão para o Espírito Santo de Deus entrar. Então, dentro de você vai acontecer algo, e você vai, sem você saber, você vai estar dando espaço para o Espírito Santo falar, você vai escutar mais a voz do Espírito que habita dentro de você. Você está cortando um prazer da tua carne, né?
mortifica a carne. É, Esse cortar de prazer é mortificar mais a carne e viver mais no espírito. Tem uma ligação. Consequência ali, né? Espiritual. E nisso, e nessa busca, você vai descobrir, sabe, se realmente você vive a Cristo mesmo, ou muitas vezes você pensa que vive ou não, ou aonde o Senhor quer que você mude. Ele vai, se ele mostra para você, ele vai te ajudar a mudar, ele vai te ajudar a melhorar, você vai aprender a orar, porque às vezes a pessoa dorme sem orar, e o que acontece? O Senhor vai ensinar, porque você vai, na hora de começar o jejum, na hora de dormir, você fala, Senhor, olha, eu estou aqui iniciando hoje novamente o meu jejum, e eu entrego em tuas mãos, e seja feita a sua vontade na minha vida. Amém. Senhor, vai descortinando coisas que eu não vejo, mas que o Senhor vê. Senhor, vai abrindo, sabe, o leque da minha vida e me mostrando aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso ser diferente. E depois, quando é meio-dia, você vai entregar o jejum. Senhor, muito obrigada por eu ter conseguido ficar aí esse tempo sem me alimentar, Senhor, sem ficar assistindo televisão. Senhor, muito obrigada por todas essas coisas. Não esqueçam que tem que beber água, tá? Porque vocês não podem também ficar desidratados, sabe? O jejum, você pode beber água sim. Que nem uma... E isso aí é maravilhoso, porque tantas coisas vão mudar na sua vida, você vai aprender até a rotina de orar. Inclusive, isso é verdade, porque o ser humano tem a tendência de só ter prazer, entendeu? O crente também gosta de viajar, comer bem, né? Ir para lugares e assistir coisas e, sei lá, né? Tanta coisa, ir para o cinema e etc. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa muito rica que tem todos os prazeres que o dinheiro pode dar, né? Vive bem, vive tranquilo, só vive ali e tal. Né? O que acontece? Vou fazer um... Esse que é interessante, o jejum. Eu vou me privar de algo, né? Eu vou me privar de algo que eu não precisava, né? Mas eu vou me privar para a glória de Deus, Amém. Né? Eu vou sentir, né? Eu vou, matar um pouquinho essa minha carne, meu prazer, para a glória de Deus, né? Amém. Amém. Se eu dar um exemplo, muitos clientes gostam de comer, falar igual o João, você não falou isso. Por exemplo, o irmão João, pastor João. E o pastor Jones? Não, mas isso todo mundo, né? É interessante, isso aí é o Senhor mesmo para fazer essas coisas, né? Isso antes, essa atitude feita aqui, a pessoa não quer nem saber do nome Jesus, de Deus, né? Então, a pessoa foi descendo e chegou num patamar que ela prefere morrer sofrendo do que humilhar perante o Senhor, né? Que coisa isso, né? Meu Jesus Cristo. É a cauterização espiritual. Isso, olha só. A que nível, ponto chega, né? É incrível imaginar realmente, né? Incrível. Eu prefiro a lava do vulcão cair na minha cabeça do que eu ajoelhar o Senhor aqui, né? Eu prefiro sofrer o dano do que me arrepender diante de Deus. O orgulho da pessoa é tão grande que ela não consegue, ela já tem um determinado ódio de Deus por saber que Deus é dono de todas as coisas. Meu Deus, por aí mesmo. Inacreditável. Eu estava refletindo essa semana, pensando assim, uma pessoa, um ateu, como que ele não consegue, como que ele não aceita Deus, sendo que o mundo é de Deus. E se ele tirar a vida, é Deus que permitiu. E se ele viver, é Deus que permitiu. E se ele tentar ir para outro planeta, é de Deus também. O ateísmo é um dos enganos, uma das fortalezas eu falei assim, que Satanás criou na Terra. Eu estava pensando, um ateu sofre porque não tem lugar para ele, tudo é de Deus. E interessante é que ele
ele sofre e tudo bem com ele. Mesmo assim, ele continua não aceitando. Aqui nos Estados Unidos, já falei várias vezes aqui no canal que aqui tem um provérbio que fala: quando o avião está caindo, não existe nenhum ateu. Mas aqui, nesse caso aqui, essas pessoas sabem que vão sofrer e escolhem sofrer do que se ajoelharem perante o Senhor. Olha só. Eu não sei não, porque tem muitas pessoas que só com dores para mudar, né? E muitas vão mudar na grande tribulação. Outro assunto aí. Outro tópico. Vamos continuar? Vamos até às 10. É outro tópico, eu estou te falando. Mas é como a palavra diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, ninguém vai escapar, não. Tempo. Não vai ter saída. Ninguém vai escapar, não. Pode ir até para outra galáxia. Sabe? Todo joelho vai ter que se dobrar na presença do Rei dos Reis. Tá bom, é um toque maravilhoso. Olha, aqui já está dando uma hora no meu relógio. Eu falo, nossa, que maravilha, que eu podia continuar. E vai continuar, né? Vai continuar até a volta do Senhor, porque arrependimento é o que vai levar a alma ao Senhor, né? Justamente. Ninguém vai chegar para o Senhor e falar: eu estou aqui porque eu sei que eu mereço. E eu estava refletindo uma coisa, viu? A vida é um presente. É um presente. Você pagou para nascer, você pagou, né? Pelo teu corpo, pelos teus olhos, você pagou alguma coisa? Você não pagou nada, foi dado para você. O teu corpo, tudo, né? É o prazer da carne, o orgulho da carne. Eu sou bom. Presente. O dia de hoje se chama presente. Presente, você pagou? Nós estamos aqui. Pela vida? Não. Presente. Hoje é o presente de Deus. Então, refletindo aqui o que os pastores tinham falado, realmente, digamos que tudo é o Senhor, a intimidade com o Senhor. O jejum é uma maneira que o Espírito Santo vem, gala no seu clarinho e fala: ok, deixa eu te mostrar. Você quer saber? Eu te falo agora. Justamente. Pastora, vocês querem orar? Aí agora você para terminar aqui. Sim. Orar para os irmãos ao redor do mundo aí, por favor. Amém. Vamos orar, né? Amém. Glória a Deus e aleluia. Amados, aqueles que sentirem no coração também o desejo de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você estiver ao redor do mundo, em qualquer ilha deserta, em qualquer lugar que você esteja escutando no momento de hoje, ou quando você pegar esse vídeo para assistir, se você quiser aceitar Jesus, faz essa oração comigo. Eu aceito ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha Glória vida. A Deus, amém, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Me arrependo, Pai. Para que eu nunca mais saia desse livro. Glória a Deus. Eu me arrependo. Diante de Ti, Senhor, né? Diante de Ti, pelos meus caminhos errados. E eu confesso que eu sou um pecador, né? E, a partir de hoje, eu quero ter uma vida transformada. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai amado, Pai bendito, muito obrigada por essas vidas que estão te aceitando no dia de hoje. Muito obrigada pelos irmãos que estão aqui no chat. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos que nós tanto amamos. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso, pelos irmãos distantes e por aqueles que ainda não te conhecem, que nós não também conhecemos, mas em Cristo Jesus somos irmãos, e aqueles que serão irmãos também. Abençoa poderosamente a vida de cada pessoa que está assistindo. Opera milagres e maravilhas. Aqueles, Senhor Deus Todo-Poderoso, que querem começar a partir de hoje ou a partir de amanhã, eu não sei, o jejum. Senhor, derrame a sua bênção e a sua unção sobre a vida dessas pessoas, encorajando esses corações, Pai. Manifesta o seu poder e opera milagres e maravilhas na vida de cada um, Senhor Jesus, que está buscando cada dia ser melhor. Senhor, cada dia mais o arrependimento. Senhor, cada dia mais a transformação de dentro para fora. Senhor, que os seus milagres e maravilhas aconteçam. Sim, e que tudo seja para a honra e glória do seu santo nome. Amém. Obrigado, assim Jesus. Sim, nós agradecemos. Obrigado pela live, obrigado Glória a Deus. por tudo, Pai. Abençoe o pastor João, a família dele. Manifesta o seu poder na saúde dele também, Pai. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a gente possa fazer a tua santa obra. Amém. Amém. Glória a Deus. Nossa, que maravilha. Eu fico só pensando quantos lugares você pode ir e receber um fruto tão maravilhoso igual esse sendo dado por vocês. Que Deus abençoe vocês dois, amados.
Meu Deus, eu Amém. declaro o nome de Jesus, o amor de Jesus sobre vocês, viu? É porque ele vai cortar a gente agora. Amém, em nome de Jesus. Vai mandar nós embora agora. Eu tomo posse em nome de Jesus. Ergue a mão já. Eu declaro a vocês Jesus. dois, porta-voz pelo Senhor, ao redor do mundo, eu declaro em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Peguei. Amado. Assim seja. Continuar aqui. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um beijo para todos. Grande abraço para todos aí que estão. Para Marizinha, para Julinha. Irmão Evandro tá aí, o irmão Geraldo, Ezequiel. Michele, os homens aí, Ezequiel, os varões aí. A minha amada Gislaine, todos aí. Vai ter irmãos aí, irmãos numa ilha, na África, e fala, eu vou conhecer o pastor John, a pastora Nilva um dia, eu vou conhecer. Amém, vai. E vai, em nome de Jesus, tomara a Deus que sim. Fica na paz, amado, vou continuar aqui. Tá Maria bom. Carmo. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Tá bom. Pode ir, pastor João. Tem que Vou terminar ficar um hoje. minuto aqui. Se alguém quiser mandar alguma coisa, eu espero um minuto aqui. Um beijo para eles. Pra É que todos, eles ficam mandando e eu só fico olhando com a vontade de fazer assim. Que Deus abençoe a todos, É que amados. aqui a gente não consegue ver todos, mas um grande abraço. Um dia, quando o Senhor reunir a igreja, vocês vão estar lá, eles vão te abraçar, amados. Ai, Em nome de meu Jesus, Deus. Vai ser muito bom. Tá bom, eu acho que, eu não sei, acho que demora um minuto, mas eu vou seguir então. Tá Fiquem na bom. paz e Deus amor a abençoe. Deus, amados. Tchau, tchau. Amém. Deus guarde. abençoe. Deus Tchau. abençoe.